85% das demissões de executivos são causadas por problemas de relacionamento e comportamento e não por competência. O nosso convidado de hoje aqui no Portal HSM é Orlando Pavani Júnior, ele que é especialista na ciência do comportamento e também CEO da Gauss Consulting. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar. Muito grato eu, é um privilégio estar aqui com vocês. Orlando, você me dizia que você defende uma mudança das prioridades de desenvolvimento humano nas corporações. Explica um pouco melhor, por favor. Patrícia, é o seguinte, a gente constata, como você disse, que 85% das demissões dos executivos de primeira linha são por circunstâncias comportamentais e não por circunstâncias técnicas. A gente acaba, isso também de uma certa forma acontece nos outros níveis de liderança. A gente acaba contratando o profissional pelas coisas que eles sabem, do seu ponto de vista acadêmico e técnico, mas demitindo essa mesma pessoa por circunstâncias, pelas coisas que ele não sabe e já não sabia no momento que ele foi contratado. E essas circunstâncias normalmente se explicam por lacunas comportamentais, por desvios comportamentais, que infelizmente a organização largou esse fundamento ao longo da história. Quer dizer, muito pouco se prepara, do ponto de vista comportamental, o profissional de hoje. Orlando, quais as tendências que você acredita deveriam ser aplicadas na área de gestão de carreiras em prol do crescimento organizacional? A gente defende, por exemplo, as organizações hoje sabem muito bem como especificar competências. Qual é a formação acadêmica necessária, quais são os requisitos técnicos de cursos específicos, quais são as experiências necessárias. Quer dizer, do ponto de vista técnico, acadêmico, está tudo muito bem mapeadinho. O problema é que esse mapeamento é feito à revelia do conhecimento específico dos processos organizacionais. Na nossa opinião, eu primeiro preciso conhecer os processos organizacionais, sob o ponto de vista do detalhe, através de técnicas de Business Process Management ou técnicas de mapeamento e gestão por processos, para depois a gente mapear as competências. E mapear as competências, não somente as competências técnicas, mas preponderantemente as competências emocionais, que de uma forma ou de outra a organização acaba não sabendo se quer mapear, quer dizer, qual é que é o requisito comportamental necessário, e se souber definir o requisito, não sabe medir se o ocupante ou o pretenso ocupante tem aquela característica ou não. Se não tiver, demite ou não admite, ou admite e o desenvolve a partir de programas específicos de treinamentos comportamentais, que é o que tem sido o mote da atualidade na nossa visão. O investimento em treinamento e desenvolvimento profissional já é prioridade nas empresas? E se não é, deveria ser destinada uma parte fundamental da verba das organizações para esse fim? Não tenha dúvida. As organizações de excelência, as que estão, de uma certa forma, sendo reconhecidas por prêmios de gestão ou pelas normas de sistema de gestão, têm desencadeado uma parte de seu budget para treinamentos comportamentais, que ajudam não só a pessoa, sob o ponto de vista no ambiente de trabalho, mas ajuda esse cara ou essa mulher a ser um melhor pai, uma melhor mãe. Na vida privada. Na vida privada. A gente treina para ser um bom profissional, mas não treina para ser um bom tio, não treina para ser um bom pai, não treina para ser uma boa pessoa. E as organizações estão percebendo que o treinamento vivencial com um lado que penda para que a pessoa se aperfeiçoe como ser humano, como cidadão, preponderantemente do ponto de vista emocional, que a gente nunca foi treinado, na academia isso não existe. É esse o grande fator que está fazendo a diferença. Na nossa experiência, nós temos treinamentos dessa linha, mas na nossa experiência isso tem feito uma revolução na companhia. Eu estudei gestão a minha vida inteira e eu sempre achei que a metodologia fosse mais importante do que o comportamento. Hoje eu tenho certeza que, por melhor que seja a metodologia, não dará nenhum resultado se a gente não investir no comportamento cidadão. E esse investimento no comportamento cidadão é uma coisa que ainda está engatinhando, mas quem tem feito isso tem colhido resultados absolutamente expressivos. Orlando, eu vou te pedir para deixar aqui conosco algumas dicas, algumas sugestões para os profissionais da área de recursos humanos, de que maneira eles podem aplicar os processos de gestão visando o desenvolvimento das carreiras dos seus colaboradores e também o consequente crescimento da própria empresa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz assim: texto sem contexto vira pretexto. Ou seja, mapear competências para estabelecer gestão de carreira sem ter gestão por processos implementada e corretamente implementada é construir uma casa num pântano.
não vai dar certo, por mais que possa se dizer que tem gestão de competências ou gestão de carreira. Uma segunda dica é comece a perceber como essa pessoa é com os filhos, com a esposa, com os subordinados, e não só do ponto de vista dos testes e de quanto ele tirou de nota nos bancos acadêmicos. Quanto mais a gente descobrir o que essa pessoa faz com a família, e isso for um trauma, um problema lá, mais ele vai trazer isso para cá. Não dá mais para separar a vida pessoal da vida profissional. Cada vez mais nas mesas dos escritórios existem fotos dos filhos, da esposa. E em casa a gente comenta sobre o trabalho. Portanto, eu preciso parar com essa hipocrisia de falar separa trabalho de pessoal. Não é a mesma coisa. E a gente precisa melhorar a vida da pessoa para que, em aperfeiçoando a vida, ele aperfeiçoe-se como membro de um complexo meio corporativo, organizacional. Eu defendo que enquanto a gente não melhorar o cidadão, nós não vamos melhorar as organizações. Orlando, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Até logo. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.